Sonda-me, ó Deus. Já estamos já caminhando para o final, tá, irmãos? Tá? Se vocês estão cansados aí, tá? De me ouvir. Nada, tá bom demais. Felipe, o Marcos levantou a mão novamente. Quer perguntar, Marcos? Opa, pode falar, Marcos. Fala, Felipe. Então, assim, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, pode falar. Tá, perfeito. Então, assim, ó, por exemplo, o Elton sabe aqui que para mim agora tudo é novo, né? E aí eu tenho 300 perguntas, né? Não vou ficar perguntando muitas, mas vamos lá. Cara, eu penso já, por exemplo, tenho 4 meninos, estou um pouco até ansioso, porque eu já vou ter que pegar no próximo sábado, estou preocupado com a questão até do ensino bíblico, né? Porque, para mim, uma coisa é você ler, outra coisa é você passar para os outros, né? O meu pastor vai estar me auxiliando nos primeiros momentos, mas vai ser meio complicado. Mas se atendo aí a informação. Eu não tenho nenhum tipo de curso de primeiros socorros. Aqui na cidade que eu moro, né, Concórdia, o Corpo de Bombeiros é bem ativo, eu acredito até que para ajudar aqui a sociedade. É interessante que eu faça algum curso lá, procure lá, ó, preciso de um curso, vou trabalhar com meninos e tal, passar essa situação para eles. Irmão, certamente é um curso muito interessante, né? Agora, caso o irmão não tenha, né, de repente, o tempo de fazer o curso, né, num primeiro momento, numa atividade dessa, o irmão pode estar convidando alguém dessa área para estar com o irmão no acampamento, né? Um irmão que de repente já frequenta a igreja, né? Que é próximo da embaixada de alguma forma, né? Que já entende como que é o acampamento de embaixador do rei. De repente pode ser uma forma também de estar segurado nessa questão, né? Mas fazer um curso voltado para essa área, com certeza é algo que vai acrescentar muito, né, ao ministério do irmão, com certeza, sem dúvidas. Respondida aí a pergunta, irmão? Respondido. No caso, lá vai estar. Nesse início, só eu mesmo, meu irmão. Vou ter que abraçar a missão aí. Eu sou do Ah, Rio de Janeiro também, né? Lá do Meia, lá. ah, bacana, bacana. E Irmão, a, você a, vai, você vai ter o prazer ainda de ministrar uma palavra e o embaixador do rei levantar a mão. Não porque você está ministrando, né? Mas por você ser canal. Vai ser benção. Pode ter Amém. certeza. Pode ter certeza disso. Irmãos, desculpa, eu cortei o irmão ia falar alguma coisa ainda? Não, não, tudo certo. Ah, perfeito, perfeito. Realizando acampamento, né, a gente precisa pensar em atividades diferenciadas, né? E, e a gente precisa pensar fora da caixa um pouco, né? Então, alguns exemplos aí de atividades que a gente pode estar realizando com os meninos no acampamento, né? Então, nós temos aí à direita, né, um quadro de atividades com várias coisas ali, né? Um cabideiro onde você vai colocar ali a sua panela próximo do fogo, fazer um fogareiro numa lata, como se fosse uma lata daquela lata de leite ninho, né? Em pó, né? Assar ali alguma coisa na brasa. Então, várias formas que você pode fazer. Abaixo, nós temos ali um menino, né, fazendo uma tarefa, né, de uso de ferramentas. Por exemplo, no acampa dentro da sua igreja, você pode fazer esse tipo de atividade, né? De repente, sempre tem um irmão ali da manutenção da igreja que pode, de repente, te auxiliar, né, ensinando como utilizar. Só sempre lembrar os itens de segurança. Por exemplo, o menino está ali com óculos, né? Como item de segurança. De repente, uma luva também seria interessante, né? Dependendo da situação. Mas a gente precisa, de fato, fazer atividades diferenciadas, que isso vai, com certeza, ajudar, né, o ganho de conhecimento dos embaixadores do rei. Na foto da esquerda dos irmãos, nós temos ali é, um fogareiro a álcool. Não sei se os irmãos conseguem visualizar, né? É um fogareiro a álcool feito
com uma lata de milho e uma lata de sardinha ali em lata. Depois, se tiver oportunidade, eu mostro para os irmãos como a gente fez, né, esse fogareiro a álcool aí, né? Mas é uma outra atividade que a gente pode estar fazendo com os meninos. Outros tipos de atividade, né? Aí já seria uma atividade em acampamento mesmo, né? Então nós temos ali uma barraca feita com lona, né? Então uma lona ali 3x3, você estaca ali alguns pontos, né, da lona e coloca uma estaca no meio, né, uma madeira meio alta, esticando a lona, né? Então é uma barraca simples, feita apenas com uma lona e algumas estacas, né, para fixar no chão, tá? Então uma barraca que cabe ali umas 5 a 6 pessoas, né? Na foto da direita nós temos ali, né, um acampamento, né, em local fazendo uma suspensão, né, utilizando redes. Esse foi um acampamento lá na Amazônia, onde eu tive a oportunidade de ministrar com os missionários do Projeto Radical, né? Então lá na Amazônia é muito comum utilizar rede, né? Tudo é rede lá para dormir. Então o acampamento lá foi realizado com redes, né? Então você ata ali suas redes ali no tronco. Depois a gente coloca uma cobertura, né, por cima das redes, né, que também poderia ser uma lona ou algo do tipo. E aí eles vão acampar ali mesmo, tá certo? Outros tipos de atividades, né? Conhecer frutos, né? Conhecer vegetais diferentes, né? De repente de uma região que você está indo. Por exemplo, vocês que vêm aqui para o Rio de Janeiro, de repente tem um momento de conhecer, no sítio sossego, né? Conhecer as frutas daqui da região. Vocês já trouxeram para mim, né, o pequi aí, comi o pequi. Graças a Deus sobrevivi. Teve um conselheiro que estava comigo que ficou com. Ficou, mas foi só umzinho só. Pegou a pinça e tirou lá. Mas o quanto que é interessante, né, essa troca, né? É bem bacana, né? Por exemplo, eu fui para a Amazônia e comi tanta coisa que eu nunca vi na vida lá, né? Tem uma fruta chamada ramutã, que eu falei, nossa, nunca comi isso na vida e tive a oportunidade de comer lá, né? Então, assim, são atividades diferenciadas. A foto da direita, né, é uma foto ali fazendo uma atividade de remo, né, que também pode ser, aí talvez é algo muito mais específico, né, para quem tem a oportunidade de fazer no local que possa ter essa oportunidade, né. É lógico que nesse caso todo mundo deve usar colete, né, precisa ter esse cuidado com a segurança da atividade. Mas são atividades diferenciadas para fazer no acampamento. Caminhadas diurnas, noturnas, né? Sempre com bastante atenção, né? Porque precisa ter ali um calçado adequado, roupas adequadas, manter o nível de hidratação, né, dos embaixadores alto, porque eles acabam suando muito, sol, né? Dependendo do lugar um pouco mais úmido ou menos úmido, também isso vai influenciar na hidratação, né? Então é muito importante ali cada um tem a sua garrafinha de água ali, né, e que tenha a hidratação correta, né? Eu gosto muito de adotar, quando eu estou em algum tipo de estrada, uma fileira em cada lado da rua, né? E deixar a parte do meio livre, né? Isso ajuda, no caso, se for passar algum tipo de veículo, né? Então, tá todo mundo já nas laterais, você só sinaliza para todo mundo parar e aí o carro passa pelo meio, né? Agora, quando for uma trilha mais apertada, com certeza você vai precisar fazer aquela fila única, né? Mas sempre tendo atenção com alguém de guia na frente e um conselheiro sendo o que a gente chama de serra-fila, né? Que é o último lá da fila para poder não deixar ninguém ficar para trás, né? Tendo rádio de comunicação ajuda, né, no contato, quem está lá na frente, quem tem lá tá atrás, está indo muito rápido, pede para segurar um pouco, vai mais devagar, né? Ou está indo muito devagar, né? Acelera um pouco. Os momentos de pausa, né? Vamos fazer uma pausa aqui para o pessoal descansar, né? Então, tudo isso tem que estar sendo coordenado também, né? Então, é bem importante trabalhar com antecedência, tá certo? Muito bem, né? A gente vai passar por alguns momentos de perguntas, tá bom?
eu vou colocar o próximo slide aqui, que é o meu contato. Mas antes de colocar o meu contato, eu vou colocar um outro slide, que é esse daqui, ó. Esses links aí, nesses links, a não ser que os links já estejam inativos, né? Que eu não verifiquei antes da aula, mas nesses links aí você vai conseguir aquele manual do William Overhatton lá, que eu coloquei lá no início, tá? Eu acredito que eu tenho ele em PDF também. Se eu tiver, eu já envio para o Edson direto também. E o outro também é um manual também de acampamento também, bem interessante. Ele está em inglês. Aí é só você fazer a sua tradução aí, né? Dentro ou acompanhar ali em inglês mesmo, se você tem essa habilidade, tá bom? Esse link vai ficar aí, o Wellington pode disponibilizar para vocês. Eu também vou tentar enviar o documento direto também, tá? Aqui eu tenho aí meu contato, né? O DDD é 21, né? Desculpa, porque eu geralmente dou essa aula aqui no Rio de Janeiro e aí eu não coloquei o DDD ali, mas é DDD 21 e o telefone que segue ali, tá bom? 998 64 1641 final. Professor F. Duarte, arroba yahoo.com.br, meu e-mail, tá bom? E agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algo que gostaria de acrescentar também dentro do que eu falei. É lógico que uma palestra, né, de arte de acampar online, a gente não vai conseguir trabalhar alguns pontos, como, por exemplo, o uso de ferramentas, né? O uso da ferramenta, né? Facão, faca, teçado. A gente não vai conseguir trabalhar isso, né? Isso seria uma palestra um pouco mais presencial. Mas dentro do que se propõe, eu acredito que esse modelo de palestra falando sobre um planejamento da arte de acampar é muito importante para o conselheiro, principalmente para o conselheiro que está iniciando, né? Que nunca fez esse tipo de atividade. Eu acho que pode dar um norte para que você possa seguir, tá bom? Mas se você tem aí alguma pergunta ou dúvida, pode estar falando comigo agora, tá bom? Vamos ver aqui se a gente abre uma fila. O Jontas tem uma pergunta. Jontas Levi, acho que você conhece esse valente aí. Eu conheço mesmo. 01, Jontas. 01, foi o 01 esse último. Fala, meu amigo. Conselheiro, queria perguntar, pro senhor explicar também um pouco do Valente, né, que tem gente que não Beleza, conhece, né, a verdade. organização, e também a questão de preparar o menino pro Valente, assim, né, a questão do acampamento pro Valente, tudo. Você acha bom já ir, tipo, desde já dos 9 anos, ou deixar mais pra cima, assim, explicar um pouco como é que fazer esse processo? Tinha que ser um valente que acampou comigo, né? Fazer essa pergunta aí, é muito bom. Excelente pergunta, muito boa mesmo, muito boa. Então, vou falar um pouco do nosso acampamento nacional de verão também, tá bom? Anualmente, nós temos em janeiro o acampamento nacional de Bastidores do Rei. Ele acontece no sítio do Sossego. Esse sítio se localiza aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, né? Então, dentro das semanas de janeiro, né, nas 4 semanas, né, do Rio de Janeiro, às vezes entra um pouco em fevereiro também, né? Mas vamos até a 4 semanas, né? 4 semanas de janeiro. Cada semana vai um grupo de embaixadores para esse acampamento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Vamos supor que na primeira semana foi um grupo de Minas, um grupo do Rio, um grupo do Distrito Federal e acampou no Sítio Sossego. Teve as atividades. Na segunda semana já é um outro grupo de uma outra região do Rio, grupo da Bahia, Mato Grosso. Então, as 4 semanas é para poder atender a demanda de tantas organizações, né? De tantos embaixadores do rei que existe no Brasil. Mas cada semana ela é individual, né? Então, tudo que acontece uma semana acontece na outra também. Então imagina que você, irmão, levou seus embaixadores para o Sítio Sossego na segunda semana, que foi a semana que eu e o Wellington estivemos lá, agora em 2025. E aí você vai levar em 2026 também. Lá nós vamos ter núcleos, né? Então o acampamento ele é dividido em núcleos. Nós temos um núcleo ali aquário,
Aquário, que é o primeiro, Arco-Íris, Alvorada, Abilene, que é dividido em Abilene 1 e 2. Depois temos o Alto da Boa Vista e finalizando com o Núcleo dos Valentes, ou seja, 6 núcleos, né? Então me corrija aí, Wellington, se eu estiver errado. Núcleo Aquário para meninos de 9 e 10 anos de idade. 9 e 10 anos de idade, núcleo Aquário. 11 e 12 anos, núcleo Arco-Íris. 13 anos, núcleo Alvorada. Aí depois nós vamos ter 14 e 15 anos no núcleo Abilene. Né? 14 anos Abilene 1, 15 anos Abilene 2. Depois, 16 anos, temos o Alto da Boa Vista, né? O núcleo Alto da Boa Vista. E de 17 anos em diante, nós temos o núcleo dos Valentes. Como a pergunta foi direcionada ao núcleo dos Valentes, o que acontece no núcleo dos Valentes? O núcleo dos Valentes é um acampamento rústico, né? Que sim exige uma demanda maior física pela questão do deslocamento, carregar material para o acampamento, né? Temos a educação física também, que é um pouco diferenciada, né? Então existe sim uma demanda física, mas também é algo bem espiritual. O Levi está aí para e não me deixa mentir, né? Depois ele pode dar um relato aí, né? Não combinei nada com ele, mas sim, sobre preparar o menino para o valente, eu acredito que é um pouco prematuro o menino com 9, 10 anos, né, a gente colocar ele numa situação de exigência como se fosse um valente, né? Mas a gente pode preparar de alguma forma. Você levando ele para o acampamento, né, acampar em barraca, sair da sua igreja, ir para um local, isso já é um preparo. Logicamente, na medida que for se aproximando, né, da idade de ir para o valente, você vai propondo outras tarefas. Por exemplo, no acampamento que você vai realizar e o menino já tem 14, 15 anos, você já pode pedir para ele poder ficar responsável pela fogueira, para poder pegar material do fogo, né? E assim você vai desenvolvendo o menino, né? Por quê? Nós precisamos também pensar que precisa ter a expectativa de chegar na idade de 17 anos, no caso, que é o do acampamento nacional, para ele ir para o núcleo dos valentes, né? Ou se a idade, por exemplo, no acampamento regional dos valentes foi 16 anos, ele precisa chegar aos 16 anos para ir, né, para fazer as atividades no núcleo dos valentes. Como acampamento de valente. Mas você pode desenvolver as habilidades com o menino com 13, 14 anos, na fogueira, fazer educação física. Então, esse tipo de preparo, sim, né? Mas o acampamento inteiro, de 9 a 17 anos, ser um acampamento de valente, talvez não seja o momento, né? É lógico que assim, é difícil eu falar sem saber a realidade do local, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um conselheiro chamado Gabriel. Talvez vocês devam conhecer ele. Já foi no Sítio Sossego da Relata. Ele é um missionário, né? Ele está lá na Amazônia. Pastor Gabriel. E ele falou comigo, ô Felipe, eu fui no acampamento, levei os meninos para o acampamento. Ele desenvolve trabalho missionário lá na Amazônia, nas comunidades ribeirinhas, né? Agora ele está até no Pantanal. Ele está ali mais na Amazônia. Mas enfim, mas eu vou contar a história dele. Felipe, eu montei uma embaixada na comunidade ribeirinha lá e fui fazer um acampamento com os meninos. Tô lá no acampamento fazendo a fogueira e tudo mais. Quando eu fui ver, o menino tinha colocado uma cordinha, uma coleira num jacaré filhote e estava andando pelo acampamento como se fosse um cachorro, assim, um jacaré. Um menino de 11, 12 anos. Então, assim, entende como é difícil eu falar, né? Porque assim, eu não conheço a realidade local, entendeu? Mas um menino de cidade grande com 15, 17 anos nunca faria isso. Com 15, 17 anos. Lá na Amazônia, os meninos com 11 anos fazem, né? Então, esses meninos estão praticamente prontos para o valente, né? Nesse sentido, né? De rusticidade, né? Eles vão saber subir em árvore, enfim. Mas talvez vão precisar de outras demandas também, né? Mas depende muito da localidade. Mas eu acho que é algo que pode ser gradual, né? O acampamento, o aprendizado, ele é gradual.
né, para chegar ao ápice, que seria ali o núcleo dos valentes, tá bom? Não sei se eu consegui responder a pergunta completamente. Foi, respondeu, respondeu. Vamos lá, Felipe. Eu escutei esse testemunho, né, do pastor Gabriel. O pastor Gabriel ficou alguns meses aqui no Projeto Viver. E aí ele contou esse testemunho e contou aqui no Fórum dos Conselheiros também. Essa diferença de realidades é muito bacana mesmo, né? E ele, como não é natural de lá, falou que pensou que seria algumas atividades diferentes, mas que para lá já era fichinha, que ele foi aprender. E nós temos aqui no grupo o conselheiro Valdir. Ele não consegue falar agora que ele está saindo do serviço, né? Mas ele é o responsável lá no Amapá pela parte de acampamentos. Então, eu tenho certeza que ele tem algumas experiências bacanas também. Ele escreveu no nosso grupo, né? Mas como ele está de serviço, de plantão, em outra oportunidade ele compartilha com a gente, ou se conseguir conectar daqui a pouco e estiver só escutando aí, irmão Valdir. Mas o bom desse curso também, de várias regiões do Brasil, e os irmãos que estiverem participando aí depois, conselheiro Felipe, nós estamos com 54 inscritos no curso Nossa, bacana. de conselheiro. E realmente Deus tem abençoado esse trabalho que, naturalmente, as embaixadas, os embaixadores têm se multiplicado em todo o Brasil. E eu comentava, né, que eu tinha uma resistência, uma grande resistência com o treinamento online, né? E a pandemia veio a mudar um pouco isso. E, Certamente. e o curso de conselheiro online não significa que é um curso totalmente à distância. Então, Exatamente. essa troca de experiências, o trabalho final que o conselheiro Felipe escutou um pouco a gente falar no começo, que é um projeto prático, que é algo prático a respeito de missões, temos colhido bons frutos em relação a isso. Uma irmã, Felipe, ela comentou aqui, eu queria saber se ela quer falar um pouco para a gente, a irmã Rosiane, a respeito de acampar na região sul, né? Que ela disse que no inverno é bem complicado, porque chega a -3 graus. Quer comentar um pouco a respeito desse tema com irmã Rosiane? É o Marcos, o... Opa, desculpa, eu já troquei umas 5 vezes, né? Ah, então, o Marcos tinha 300 perguntas, ele já fez 298. Certo, Então, certo. mas você está no Rio ou você está no Sul, Marcos? Não, eu moro no. Eu saí do Rio de Janeiro em 2015, né? Ah, tá. E- Não, eu tô dando risada aqui porque, pra tu ter uma noção, eu morei em comunidade ali no Complexo do Lins, não sei se o irmão conhece, e Uhum. aí o cara me fala que uma criança me tava com um jacaré na coleira, eu acho que eu preferia enfrentar bala perdida no Rio, cara. Não, não, tem cabimento, não dá não. Olha só, Eu, essa aqui. Pode falar, irmão, desculpa, te cortei. eu, eu tava pensando aqui, né? Essa questão do acampamento é complicado aqui na região sul, até o culto aqui diminui os frequentantes. Justamente, agora eu tô acostumado, mas quando eu cheguei aqui, pô, eu brigava com a minha mulher todo dia, cara. Pô, tu me trouxe para um lugar não, não, isso aqui não é de Deus, cara. Mesmo, pô, agora tá mais leve, mas antigamente eu usava uma blusa térmica, dois casacos, ia dormir com duas, três cobertas. Agora estou tranquila, mas no início, né? Agora no acampamento, eu não sei como é que eu vou fazer quando chegar o inverno. Não sei se acho que eu vou ter que deixar para um período mais à frente e pensar, de repente, até no acampa dentro, né? Que é dentro da igreja. Certamente. A questão local, ela faz muita diferença, irmão. Vocês estão conseguindo ver aí no slide aí, Turma 23 Radical Amazônia? Tá passando para vocês aí? Ou tá na não, tela aí? Tá na tá, tela do. tá na tela anterior dos Na contatos. tela. Tudo Inclusive, bem. o link lá, conselheiro Felipe, só o inglês que está ativo, viu? O Tá inglês bom, já era o beleza. manual, o outro foi desativado. Aí eu já avisei o pessoal no grupo. Tá, beleza. Mas aí eu envio, eu tenho ele, eu te envio sim, que aí tu consegue mandar. Só eu preciso encontrar ali dentro da minha bagunça ali Tá do. ok? Não, tranquilo, no seu tempo. Mas é uma foto que eu tinha
colocado aqui, mas depois eu também não sei se eu vou conseguir, se eu tentar, vou tentar colocar ainda aqui. Mas é uma foto lá da Amazônia, né? Porque lá também tem os períodos de seca e de cheia, né? Então eu tirei uma foto com a turma 23 quando eu fui dar o treinamento deles, né, ano passado, em 2024. Eu tirei a foto com eles numa posição que hoje, né, semana passada eu fui para a Amazônia de novo. Esse local tava tipo assim uns 3 metros de água acima, né? É muito diferente, né? Lá tem essa questão da seca e da cheia lá na Amazônia. E certamente quando a gente muda totalmente de região, né, como aí para o sul, nós temos outros desafios, né, locais, né? E aí, dentro desses desafios, o irmão vai ter que tentar gerenciar de repente uma data mais adequada, um local mais adequado, né? Mas de fato é desafiador, né? Com certeza. Por outro lado, em algumas regiões, o sol muito forte também é um desafio, né? E aí tem que também gerenciar também tudo isso.